Olá, eh, queria saudar a todas e a todos. Hoje eu vou deixar aqui disponibilizado esse vídeo a partir de algumas conversas aqui, de algumas interações que eu tive no plantão de hoje. Hoje é dia 20 de setembro e, enfim, de alguns conceitos que eu gostaria de acrescentar. Então, fazer um vídeo curto, deixar disponibilizado para vocês que vai, pode ser assim, ajudando, né, a compreender aquele conteúdo que vocês estão estudando através aí das, né, unidades de aprendizagem. Hoje eu gostaria de fazer aqui, tecer algumas considerações, né, a respeito de dois autores que são basilares na construção do conhecimento sociológico, que são Auguste Comte e Émile Durkheim. Então, com relação ao Auguste Comte, eu vou fazer referência um pouco a essa estrutura geral do pensamento dele e destacar um tema que costuma ser muito recorrente, que é a relação entre a sociologia, desculpe, o positivismo jurídico e o positivismo sociológico, né? São categorias distintas, ainda que haja, pode ser assim, interação dessas duas perspectivas. E com relação ao Durkheim, eu vou fazer algumas referências a respeito do fato social. Então vamos lá. Com relação a Auguste Comte, é importante a gente observar que, de certa forma, a sociologia nasce com ele, né? Então, Auguste Comte, no começo, né, ali do século XIX, ele vai lançar as bases do que seria propriamente uma compreensão científica da sociedade. A gente já comentou em outros vídeos que a perspectiva que ele está adotando ali, diretamente influenciado pelo espírito do iluminismo do século XVIII, pela revolução científica no campo das ciências naturais, que vem ali do século XVI, do século XVII, que vai ter, pode ser assim, né, um momento de grande vigor também no século XVIII, né? Então era um ambiente, pode ser assim, de muito entusiasmo com esse novo tipo de conhecimento que a gente estava produzindo, que era o conhecimento científico. Então, nesse movimento que vai ali do século XVI, XVII até o século XVIII, XIX, você tem a consolidação dessa outra perspectiva de construção de conhecimento. A gente já falou em vídeos anteriores que até ali o século VI antes de Cristo, o que nós tínhamos em termos de compreensão da realidade era essencialmente a compreensão mítica da realidade, né? A partir ali do século VI, mais ou menos antes de Cristo, a gente tem uma revolução na forma de entender o mundo, né? Que é possibilitado pela constituição da filosofia. Então, e é importante a gente observar que a gente não abandona essas formas de conhecimento. O mito permanece até hoje, né? A gente explica realidades mais profundas da vida através de categorias míticas. A filosofia nasce, né, ali no século VI a.C., mas ela continua até hoje como uma base de construção do conhecimento em diversas áreas, inclusive no campo do direito, por isso que vocês estudam filosofia geral e jurídica. O que vai acontecer ali nesse movimento, século XVI, XVII, XVIII, XIX, é que vai se consolidando uma terceira grande forma de construção do conhecimento, que é o conhecimento científico. Pois bem, o Auguste Comte, ele é herdeiro dessa perspectiva, ele nasce ali no finalzinho do século XVIII, e a sua vida produtiva toda vai se desenvolver, especialmente na primeira metade do século XIX. E ele vai, então, trabalhar com a ideia de uma filosofia social que, na realidade, né, de uma filosofia social, de uma física social, né, que, na realidade, é o estabelecimento de um conhecimento novo
um conhecimento focado na observação, na experimentação, ou seja, é a tradução no campo do conhecimento da sociedade daquelas referências que estavam se consolidando no âmbito das ciências humanas. E aí o Auguste Comte, ele então elabora, né, uma compreensão do movimento, pode-se assim, desse movimento de desenvolvimento do conhecimento. E aí, por isso que ele fala lá da lei dos três estados, né? Então, que são como que três estágios de desenvolvimento do conhecimento humano, que pode ser assim, que a humanidade passa, mas que o próprio indivíduo, às vezes, vivencia esses três estágios, né? Então, não é somente uma categorização da evolução do tempo histórico com relação ao conhecimento, mas inclusive da forma como as sociedades, os grupos e aí até a própria pessoa vai construindo o seu conhecimento. E nessa perspectiva, então, ele vai vislumbrar esses três estados, que é o primeiro é o teológico ou fictício, no qual a realidade é explicada a partir da intervenção de seres sobrenaturais, né? Esta forma de compreender a realidade, vai dizer o Comte, ela é essencialmente antropomórfica, ou seja, nós damos forma humana à compreensão da realidade. E é por isso, então, que nós, nesse período, criaríamos entes sobrenaturais, divindades, etc., que explicariam a, a realidade. E essas figuras, esses entes sobrenaturais, essas divindades, etc., elas então agiriam segundo, né, os sentimentos, a forma de ser, de pensar, de agir do ser humano, por isso um certo antropomorfismo, então, organizando todo o real, né? Ora, esta forma de compreender a realidade, ela vai ser, na visão do Comte, superada pelo segundo estágio, que é o metafísico ou abstrato, né? Ora, nesse segundo estágio, que seria uma espécie de estágio intermediário, nós, digamos assim, abandonaríamos, né, aquele enfoque nas crenças, na imaginação, na projeção do que é o mundo, do que é o mundo subjetivo no mundo objetivo, etc., e passaríamos a trabalhar com conceitos abstratos, conceitos gerais, como se esses conceitos organizassem a própria realidade, né? Então, o conceito de ser em si mesmo, né? O conceito de substância, o conceito de formas ideais, por exemplo, as formas ideais platônicas, né? As ideias que organizariam toda a realidade. A realidade seria vista como uma concretização de ideias, de princípios que subsistem em si mesmos, né? Então aí, nesse segundo estágio, há uma espécie assim de reificação conceitual, né? Reificação vem do latim res, reificação é, em última instância, coisificação, né? Então a gente trabalharia com os conceitos como se os conceitos fossem coisas e explicariam, portanto, toda a realidade. Então aí você tem toda ali a produção metafísica da filosofia, né, durante 2 milênios e pouco, enfim, organizando toda a realidade a partir de princípios abstratos. Então, e aí, por exemplo, o pensamento platônico ele é típico desta forma de pensar. Então, vocês devem ter visto em filosofia o mundo das ideias, o mundo das sensações. Então, as ideias organizam toda a realidade, mas nós estamos aprisionados no mundo das sensações e somente quando a gente se afasta do mundo objetivo, aprendido pelo nosso aparelho sensorial, que a gente conseguiria compreender as ideias, os princípios que organizariam toda a realidade. Então, o que a gente vê com as nossas sensações, né, com a nossa experiência, é uma ilusão, né, uma grande ilusão. E a gente teria então que penetrar a realidade e transcendê-la a partir da razão, que vai buscar princípios que estruturam todo o real. Então, é tipicamente algo, né, que caracterizaria esse segundo estágio, né? E o Comte vai dizer que nós, então, neste movimento que ele está observando ali, né,
dois, três séculos antes dele, e o próprio século XIX, seria então o momento em que nós despertaríamos, digamos, né, deste sono metafísico para a realidade. Então a gente inauguraria o estado científico e positivo, né? O científico ou positivo. Então, ou seja, um estágio no qual a imaginação é subordinada à observação, né, no qual a experimentação toma lugar do conceito. Então, para ele, nós estaríamos então nesse estágio mais elevado, pode ser assim, de construção do conhecimento humano. Claro que esta forma de organizar sequencial, né, feita pelo Auguste Comte, depois ela foi muito criticada. Então, pode ser assim, a apreensão teológica da realidade, a apreensão metafísica em si mesmas e trazem aspectos com relação ao real que uma observação científica não consegue dar conta, né? Então, mas muitos, ele cria uma tradição que, diga-se de passagem, se estende até hoje, no qual a ciência é vista como o ápice, pode ser assim, né, do conhecimento humano, e há uma espécie de desqualificação daquilo que não se enquadra na ciência e, pior ainda, né, naquilo que não se enquadra num tipo específico de ciência, que é aquela ciência que tem o seu paradigma na química, na biologia, na física, etc. Essa é uma visão muito estreita, né, do que é conhecimento científico, inclusive, e que desqualifica dimensões outras, né, de compreensão da realidade. Então, o cientificismo é também uma forma de miopia, né? Mas naquele momento, há um entusiasmo, digamos, né, com o que é a ciência, da nossa capacidade de explicar a realidade pela ciência, de organizar a realidade pela ciência, e o Auguste Comte é a expressão disso, né, desse momento, né? E ele vai, então, entender que a sociologia ela é uma espécie assim de cume, né, de ápice, né, da organização do conhecimento humano. Então ela supra-assume, ela assume num patamar superior as ciências outras, a matemática, a astronomia, a física, a química, a biologia, etc. E ela, então, se constituiria, né, como física social, até o termo, né, que ele vai utilizando, como uma forma através do qual, né, pela observação, pela comparação, pela classificação, pela experimentação da faticidade social, a gente conseguiria compreender este fenômeno que é a vida em sociedade, né? Bom, a partir disso ele vai trabalhando, né, alguns conceitos. Então ele vai chegar, né, vai dizer o seguinte: olha, a gente consegue explicar a realidade, né, num jogo contínuo entre aquilo que dá estabilidade, né, ou seja, a ordem, e aquilo que possibilita a evolução, ou seja, o progresso, né? Então, o que estudaria essa estabilidade, esta ordem, esta hierarquia das relações sociais seria o que ele chama de estática social, e o que estudaria a mudança, a evolução, o progresso, né, no tempo e no espaço das sociedades seria estudado pela dinâmica social, né? Então, a primeira diz respeito à forma como a sociedade se organiza, né, nas suas instituições, né? Então, família, propriedade, religião, linguagem, etc., são institucionalizações da vida coletiva que compõem a dimensão da ordem, né? E a mudança, o progresso, então, diz respeito àquelas mudanças qualitativas que vão se dando no âmbito dessas instituições, né? Aliás, né, na nossa bandeira, na bandeira brasileira, né, se encontra lá, né, essas duas expressões, ordem e progresso, precisamente porque o movimento republicano no século XIX no Brasil sofreu forte influência, né, da filosofia do Auguste Comte. E isso acabou sendo daqueles que lideraram, daquelas lideranças intelectuais, digamos, do movimento republicano ali da segunda metade do século XX, e no final das contas conseguiram colocar isso na própria bandeira, né, brasileira. Então, ou seja, a ideia
o Brasil nasce muito nesse espírito, né? As lideranças, os militares que deram aquele golpe, mais um golpe lá, né? Para destituir a monarquia no Brasil, estavam muito imbuídos desta ideia, né, de uma ciência social que possibilita uma organização social mais desenvolvida, elaborada, etc. Então, isto acabou sendo incorporado. No caso do Brasil, a gente tem uma influência direta dos positivistas, né, no movimento republicano, e acabou sendo incorporado, né? É, a perspectiva que estava ali posta para o Comte era que, construindo uma ciência da sociedade, uma sociologia, né, você conseguiria prever o rumo da sociedade e, nesse sentido, controlar a organização social. Por isso que um mote pode ser assim, né, do espírito positivista, era o ver para prever. Então, se eu entender direito como funciona a sociedade, eu posso prever o que vai acontecer adiante no próprio funcionamento da sociedade. E prevendo, eu consigo controlar, né, potencializando aquilo que seria bom e eliminando aquilo que seria mal para o funcionamento da sociedade, né? Então, é nesse sentido que, dentro da sociologia positivista, né, pode ser assim, desse sistema, como ele chamava, de sistema de filosofia positiva, que é a sociologia positivista nascendo, né, já se encontra ali uma pretensão de um sistema de política positivista, né? Ou seja, que você consegue construir o controle social a partir do conhecimento científico do funcionamento da sociedade, né? Então, basicamente, aí você tem os elementos que estruturam o pensamento do Auguste Comte. Ora, basicamente, o que a gente pode observar, né? Há um esforço aí de Comte para entender a sociedade, para tomar a sociedade como objeto. E, nesse sentido, trata-se de observar, né, através de procedimentos de quantificação, de registro, de controle, de observação, de classificação, né, o funcionamento da sociedade. E a sociedade, e isso a partir daquilo que está posto, que pode ser observado, né? Aliás, positivismo vem de positum, né, que diz respeito àquilo que está jogado, aquilo que está posto diante de nós. Então, o trabalho do sociólogo, na visão do Auguste Comte, é exatamente tomar aquilo que está posto, ou seja, aquilo que pode ser observado, que pode ser comparado, que pode ser classificado, que pode ser experimentado, né, na vida social como objeto de ciência, né? Ora, então isso está ali em curso no século XIX. Em paralelo, também no século XIX, vai se consolidando aos poucos aquilo que posteriormente seria chamado de positivismo jurídico, que vocês já devem ter visto nas outras disciplinas. No positivismo jurídico, aí o que se tem é a positividade da norma e do ordenamento jurídico, né? Então, veja que é um pouquinho diferente, né? Então, o que hoje, né, na realidade, no final do século XIX, durante o século XX, até chegando no século XXI, quando se fala em positivismo jurídico, se está pensando o direito a partir da norma que está posta, né? Ou seja, aquela norma que tem um registro oficial, né, que tem uma escrita oficial e que advém de uma autoridade competente, né? Então, por exemplo, sociedade brasileira, né, a produção legislativa, né, a produção de regras, de normas, advém, né, do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional é uma instância que produz a normatividade que organiza a vida nacional. O judiciário vai funcionar a partir destas normas que são positivadas pelo processo parlamentar. O executivo vai ter que se orientar por essas normas na concretização, na implantação de programas, na organização concreta das relações sociais, econômicas, produtivas, etc. Então, o positivismo jurídico, ele vai entender que o direito se concretiza, se consolida, se efetiva
através da norma, dentro do ordenamento, e ambos advindos de um processo legítimo, correto, adequado, de produção legislativa. Então, quando se fala em positivismo jurídico, né, se está pensando nesse processo que, na realidade, é um processo que é até anterior a Auguste Comte. Né? Então, ali já, né, no século XVIII, mesmo alguma coisinha no século XVII, ou seja, conforme vai se consolidando o chamado Estado Nacional Moderno, né, ou seja, uma grande organização, uma macro-organização estatal, que congrega um número muito grande de pessoas dentro de um território bastante amplo também, a partir de uma orientação normativa, organizativa muito específica. Então, o Estado Nacional Moderno ele vai se constituindo como um fenômeno que responde, né, pode ser assim, ao esgotamento do modo de produção feudal. O modo de produção feudal era basicamente estruturado em principados, em pequenas unidades de poder, muitas vezes articuladas sobre um determinado império, enfim, mas você não tinha propriamente grandes unidades nacionais, você tinha, né, então, o que era a França, o que era o que a gente chama hoje de Itália, Alemanha, etc., na realidade eram, né, muitos principados, eram estruturas menores de poder, que depois, na modernidade, elas vão conformando grandes estados nacionais em resposta a uma mudança no processo produtivo. Você passa do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. E o modo de produção capitalista, que por sua vez, pode ser assim, vai se constituindo a partir ali do mercantilismo, ou seja, da expansão comercial sediada em algumas dessas nações, né, especialmente as nações europeias, que vão, né, criando processos, né, de expansão, de navegação, etc. Então você vai tendo aos poucos a consolidação do modo de produção capitalista. No século XVIII, isto vai se constituindo especialmente já com o estabelecimento de uma produção industrial propriamente dita. Você vai tendo a revolução industrial, que vai conformando uma maneira muito específica de organizar o processo produtivo, o processo social, o processo político. Então você passa a ter este fenômeno, né, de organização que é o Estado Nacional Moderno. Né? O Leviatã vai chamar, desculpe, Hobbes vai chamar de Leviatã, né, um monstro mítico que é feito de todos, envolve a todos e organiza a todos. Ora, isso só é possível na medida que você fosse superando aquela fragmentação normativa que vigorou durante todo o período medieval, que dependia muito da vontade lá de um monarca, né, de um príncipe, de uma autoridade local, etc. E os fluxos de produção passam a envolver grandes territórios. Então você tem que ter uma unidade, um padrão organizativo produtivo de circulação de mercadoria, etc. E você vai criando, então, né, uma padronização também do ponto de vista legal. Então, a partir, né, a princípio, né, focado na ideia de alguns códigos, né, isso vem já de toda a experiência do Império Romano, de uma codificação que valeria para todos, e aos poucos você vai abandonando aquilo que tinha vigorado durante muito tempo, que era a ideia do direito natural. Né? Então, que vocês devem ter visto também em filosofia, direito natural mitológico, direito natural filosófico, tanto no sentido cosmológico quanto antropológico, depois direito natural teológico. Então, a ideia de que as normas têm que corresponder a uma natureza humana, e essa natureza já está estabelecida, seja, né, pela conformação cosmológica dentro da qual a gente vive, seja pela vontade de Deus, etc., ou então na própria condição física da pessoa já estabeleceria, né, aquilo que seria próprio, né, da pessoa humana, a natureza das relações entre os seres humanos. Haveria uma natureza, uma substância estável que organizaria as relações, etc. Né? Então, hoje que a gente está com uma onda
neoconservadora, né, tradicionalista, etc., começa a voltar um pouco essa ideia, né, de uma natureza humana que estabeleceria o que é o certo, o que é errado, etc. Mas isso do ponto de vista jurídico, já ali no século XIX, né, do século XVIII para o século XIX, estava sendo superado, exatamente pela ideia de que a vida social vai sendo estabelecida, regida por regras que a própria sociedade cria, né? E essas regras são regras inventadas, são regras artificiais, mas que elas são adotadas na medida que elas estão postas, daí o positivismo normativo, né? Então elas estão postas, elas se tornam uma referência objetiva, observável, né, que a leitura do texto da lei é que vai estabelecer, né, o que vai ser feito, assim por diante. Então, trata-se, claro, não necessariamente uma visão simplista do texto, todo texto carrega um nível de interpretação, mas uma espécie de moldura normativa que você não pode sair disso, né? Então, a ideia do legalismo, né, vai muito nessa direção, né? Hoje o debate sobre o garantismo e assim por diante. Então, diz respeito a isso, você pautar as relações jurídicas a partir da textualidade da Constituição, da textualidade das leis, entendidas como direito. Então, o direito, nesse sentido, né, seria praticamente sinônimo da lei posta, da lei normatizada. Então, isso tudo vai se dando durante o século XX, vai ter uma influência muito grande do normativismo positivista do Hans Kelsen, e isto vai se constituindo, portanto, numa referência, né? Então, quando se fala em positivismo jurídico, é importante observar isso. Está-se a pensar especialmente em relação ao fenômeno da norma posta, enquanto que positivismo sociológico se está a pensar no fato social que está posto, né? Claro que isso não são departamentos estanques, né? Todas as correntes que tentam, digamos assim, né, não propriamente abolir a norma posta, isso é quase que um certo consenso, mas trabalhar na interpretação da norma que está posta. Algumas correntes, né, axiologistas, por exemplo, né, vão entender o seguinte: não, eu preciso fazer a leitura da sociedade, que é a leitura da sociedade que revela o significado da norma, né? Então, por exemplo, eu não consigo entender o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que é uma legislação bastante, pode ser assim, que desce as minúcias, né, do tratamento que deve ser dado, né, àqueles que têm que são menores de 18 anos, e que às vezes em outras sociedades você não tem, né, às vezes uma codificação própria para o tratamento e para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, né? Ora, mas por que se explica isso? Você precisa ter uma leitura sociológica. Então, o Brasil é um país terrivelmente desigual, e nessa desigualdade, uma parcela significativa da população fica em condição de pobreza, né? É uma sociedade marcada por um espírito violento, autoritário, e a desigualdade, a violência, a falta de incorporação da noção de direitos humanos, etc., faz com que crianças e adolescentes sofram inúmeras violações dos seus direitos, inúmeras violências, né? Então, uma sociedade que não respeita crianças e adolescentes precisa criar, olha lá, como reação, foi o que aconteceu no Brasil, um conjunto normativo que as proteja. Se ao contrário, se você está numa sociedade mais igual, mais igualitária, uma sociedade na qual há o respeito à dignidade da pessoa humana, uma sociedade que tem padrões mais civilizados, pode ser assim, né, de estabelecimento de interações, etc., então você não precisa criar uma legislação nesse sentido. Então, eu só consigo entender um fenômeno que vai ser compreendido pelo positivismo jurídico, né, se eu tiver uma leitura feita na perspectiva sociológica. Então, e que você pode até pensar, né? Então, você tem os dados, por exemplo, né? Sociedade brasileira é ou não discriminatória com relação à criança e adolescente? Sim, como é que eu sei? Tem dados estatísticos que comprovam isso, né? Então, a violência que as crianças no Brasil sofrem é maior do que a que as crianças
alemãs, francesas, italianas sofrem, etc. Então, você pode comprovar isso, é uma perspectiva que você traz em números, né? Pode ser assim, na empiria, na observação dos fatos, no registro dos fatos, nas estatísticas. Da mesma forma, outras questões, né? Então, o Brasil é uma sociedade racista, e eu consigo comprovar isso pela sociologia, por dados, olha lá, por dados positivos, dados positivados. O Brasil é uma sociedade LGBTQIA mais fóbica, né? Então tem o homofóbica ou LGBT-fóbica, enfim. Então, se a pessoa não é, né, se ela é gay ou se é lésbica, etc., ela sofre violência. É um dos países que mais agride, mata travestis, transexuais, etc. Então, isso são dados que a sociologia traz que vão explicando a produção normativa, ou seja, a positivação de normas para defender crianças e adolescentes, para defender população LGBT, para defender negros, para defender mulheres, né? Então, por exemplo, Lei Maria da Penha, né? Porque você tem um padrão sociologicamente observado, né, de violência contra mulheres e, enfim, no Brasil, então, você passa a ter, digamos, né, toda uma organização da normatização penal, por exemplo, para resguardar a integridade física das mulheres e assim por diante. Então, em suma, repare, aquilo que até hoje está presente, né, esse enfoque empírico positivista que vem lá de Auguste Comte, né, ajuda a lançar luzes sobre a existência de determinadas codificações, de determinadas normatizações que são, então, interpretadas, são compreendidas à luz do positivismo jurídico. Então, é por isso que são positivismos distintos. Uma coisa é o positivismo sociológico, outra coisa é o positivismo jurídico. Agora, o positivismo sociológico ele é muito útil para lançar luzes para a compreensão daqueles fatos que são, pode ser assim, acolhidos por uma normatização positivada, né? Pelo direito positivado em normas que responde àqueles fatos sociais que são estudados pelo positivismo sociológico. Né? Então, isso para mostrar um pouco, né, como que a partir lá de Auguste Comte, primeira metade lá do século XIX, a gente consegue, né, compreender as diferenças e, ao mesmo tempo, a complementaridade entre positivismo sociológico e positivismo jurídico. Bom, queria traçar também aqui alguns comentários a respeito do Emile Durkheim, né? Então, o Durkheim, com a sociologia funcionalista, né, na realidade, ele dá como que continuidade, né, no final do século XIX para o século XX. Então, portanto, né, já tinha ali corrido, se desenvolvido significativamente a sociologia do Comte, né, sociologia positivista, e ele vai dar uma espécie de continuidade, né? Então, de certa forma, ele é o herdeiro mais direto daquela forma de conceber sociologia que o Auguste Comte tinha desenvolvido, né? Então, nesse aspecto, a sociologia funcionalista do Auguste Comte, como é conhecida, ela é uma espécie de desdobramento da sociologia positivista. Tanto que alguns vão falar, olha, a sociologia positivista, funcionalista, ou simplesmente chamar a sociologia durkheimiana de sociologia positivista, enfim. De uma forma ou de outra, o que está presente ali em Durkheim é aquela intenção, aquele projeto do Auguste Comte, né, de constituir uma ciência dos fatos sociais tomados como coisas, ou seja, explicar a realidade social, os fenômenos sociais, as relações sociais, com o mesmo grau de exatidão, de precisão, de rigorosidade que se consegue nas ciências naturais, na biologia, na química, na física, etc. Então, esta pretensão científico-positivista está presente, estruturando, organizando o pensamento do Emile Durkheim. E aí o Durkheim ele vai então
também construir algumas categorias fundamentais que é importante a gente sempre observar na construção do pensamento de Durkheim, né? Então, por exemplo, ele vai entender as relações sociais a partir da noção de normalidade e patologia, né? Por isso que é chamado também de funcionalista, sociologia funcionalista. É como se você tivesse, né, um funcionamento, ó, daí funcionalista, funcionamento, a palavra mesmo já vai ajudando, né? Um funcionamento normal da sociedade e, eventualmente, um funcionamento anormal da sociedade, né? Então, ele constrói muito, né, digamos, né, a sua compreensão sociológica a partir disso. Então, as instituições sociais, elas possibilitam uma espécie de estruturação da orientação do comportamento social destinado a reproduzir, a manter, a perpetuar a ordem social. Então, olha lá, a ordem social que é um conceito lá do Comte, né? Então, esta ideia é que a sociedade consegue manter um grau de estabilidade, né? Ela consegue manter-se com uma certa estruturação virtuosa, né? Então, a ordem social é em si mesma uma virtude. Por quê? Porque ela decorre de um conjunto de relações que vão sendo tecidas e que no final tem como resultado a existência da própria sociedade. A sociedade é vista, né, por Durkheim como, no seu sentido mais virtuoso, né, como essa estrutura ordenada, estável, né, de funcionamento, né, que possibilita a interação dos diversos atores, dos diversos grupos, das classes e assim por diante, né? Então, esse, digamos assim, é o funcionamento normal da sociedade. A sociedade tende à estabilidade, ela tende, né, há uma tendência nela à ordem, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é tensionada na medida em que há uma ausência de regras efetivas de condução das condutas sociais, né? Aí você está diante de um fenômeno da anomia social. Então, ou seja, não há norma, né? Nomos norma, então não há norma que esteja orientando a vida das pessoas, né? Essa inexistência da norma pode ser tanto a inexistência da norma como uma regra, né, digamos assim, concebida, como também, e fundamentalmente, né, a incapacidade de a gente estabelecer padrões de reprodução das relações sociais, né? Então, nesse sentido, uma sociedade que enfrenta problemas é uma sociedade que, via de regra, está experimentando um processo de anomia social, ou seja, estão faltando regras efetivas, não é só a existência da regra, é a efetividade da regra na organização, na condução da convivência humana. Então, você estaria diante de um fenômeno de patologia. Então, lá, pensar a sociedade em termos de normalidade, estabilidade, ordem, e patologia, anomia, ausência de regra, era típica, digamos assim, é um dos elementos que organizam de forma significativa a, a, a sociologia funcionalista e positivista do Durkheim, né? Um outro elemento que é importante de chamar a atenção diz respeito ao conceito de divisão do trabalho social, né, que ele vai elaborar, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, você pode pensar sociedades simples e tradicionais e sociedades complexas e modernas. Então ele está ali analisando, ele está século XIX, a gente já tem, né? O Durkheim morre no começo do século XX, então ele vai falecer em 1917. Então ele nasce em 1858, morre em 1917, e, portanto, ele está vendo o ápice, digamos assim, do estabelecimento desta nova forma de organização de sociedade, que é a sociedade moderna. E um dos elementos que vai caracterizar a sociedade moderna, na visão do Durkheim, é a complexidade. Então, são sociedades complexas, ou seja, a coesão social ela é orientada por vínculos internos aos atores sociais, ou seja, nós seguimos regras que advêm da nossa consciência, da nossa percepção do papel, né, dos múltiplos papéis sociais, da mudança desses papéis, etc., e pela diferenciação interdependente das funções sociais. Então, a sociedade ela vai se organizando
a partir de múltiplos atores, de processos que têm uma multiplicidade de causas, de desdobramentos, de regras, etc. Então, isto implica que o indivíduo assuma a sua função, o seu protagonismo dentro de um jogo bastante elaborado de regras, etc. Né? Diferente, isso ele vai chamar de solidariedade orgânica, ou seja, a sociedade, né, ela vai se constituindo, olha lá, quando ela tem um funcionamento normal, não anormal, não patológico, né, ela vai se constituindo a partir de processos de solidariedade. E solidariedade em Durkheim está ligado mesmo à origem da palavra, né? Solidariedade vem de solidum, né? Ou seja, né, que está na origem de sólido também. Então, a solidez da vida social, né, o equilíbrio da vida social, a ordem da vida social, ela pode ser decorrente do que ele chamava então de solidariedade orgânica, isto é, quando esta coesão, né, este vínculo, essa junção vai sendo orientada a partir da autonomia, do protagonismo dos atores sociais, de cada cidadão, de cada grupo, de cada instituição, né, articulados de forma interdependente e complexa. Então, ele chama isso de solidariedade orgânica, que seria a característica da sociedade moderna, que se diferencia, por sua vez, das sociedades tradicionais e simples, que ele diz que teria, então, uma solidariedade não orgânica, mas mecânica. Ou seja, nessas sociedades simples e tradicionais, a coesão social ela seria orientada por vínculos externos aos atores sociais e pela partilha de valores, né, que são, pode ser assim, comuns às pessoas. Então, há uma estruturação mais simples, então os papéis sociais estão muito claros, as regras sociais estão claras e cabe tão somente ao indivíduo adaptar-se, né, àquilo que já está estabelecido. Então, por exemplo, né, só para facilitar, né, casamento. Então, numa sociedade tradicional, o casamento já está estabelecido até a época que a pessoa tem que se casar, né, final da juventude, começo da idade adulta, o papel do homem está definido, o papel da mulher está definido, os padrões de relacionamento deles, a continuidade dessa relação, o caráter, né, permanente, perpétuo da relação, enfim, o casamento é alguma coisa, o casamento vai gerar necessariamente filhos, enfim, o casamento tem que ser de pessoas de sexos opostos, para possibilitar exatamente a procriação, etc. Então, numa sociedade tradicional simples, você tem uma solidariedade mecânica. Então já está tudo prontinho, é como literalmente uma peça, né? Então, no motor de um carro, sei lá, o pistão, né, que é uma das peças lá do motor, não tem que inventar nada, ele só tem que fazer lá o movimento que já está estabelecido para ele. O casamento numa sociedade moderna, ele vai passando. Então, pode ser assim, vem a perspectiva do divórcio, vem, e isso, veja, o Augusto, o Durkheim está falando do final do século XIX, começo do século XX, no começo do século XXI, então isso fica muito mais claro. Hoje você tem padrões diferentes, modelos diferentes de família, casais que não que se juntam, mas não querem vincular-se do ponto de vista jurídico, casais, uniões homoafetivas, casais que querem ter filhos ou que não querem ter filhos, trisais, né? Enfim, poliamor, etc. São multiplicidades complexas, diferenciadas, diversas da institucionalidade do casamento. Então, ele vai dizer, ó, a sociedade moderna ela é complexa por causa disso. Ela depende muito, pode ser assim, de uma multifatorialidade do protagonismo do indivíduo em aderir certas regras, etc. As sociedades tradicionais eram mais simples. Você tinham regras, instituições fortes que coagiam, etc. A pessoa se enquadrava naquele, digamos assim, naquele receituário e não cabia contestação com relação a isso. Né? Ora,
Então, é nesse sentido que você tem aí algumas categorias fundamentais que estão presentes, né, na sociologia de Durkheim. A partir disso, uma das contribuições mais perenes de Durkheim diz respeito à ideia de fato social, que interessa diretamente ao direito, né? Ou seja, o que é o fato social na perspectiva do Durkheim? É, primeiro, um fenômeno coletivo a respeito, né, à organização da vida de milhares ou de milhões de pessoas. Fenômeno que, ou seja, ele tem uma dinâmica. E terceiro, que é independente das vontades individuais, ou seja, ele tem uma que não depende da ação dos indivíduos, né? Então, por exemplo, o próprio casamento. O casamento é um fato social, né? Casamento numa sociedade tradicional, outra coisa o casamento numa sociedade moderna, numa sociedade simples ou numa sociedade complexa. Mas o casamento enquanto instituição, não importa se duas, três pessoas, quatro, o que for, pessoas do mesmo sexo, não, vai ter filho, não vai ter filho, casa, enfim. Mas a ideia, pode ser assim, do casamento como origem da família, a própria família como instituição, é algo que existe independentemente da vontade dos indivíduos. É como que uma estrutura, digamos, né, que subsiste em si mesma, né? Então, o social, na perspectiva do Durkheim, é o objeto próprio da sociologia com psicologia, né? Você tem lá na psicologia, psicologia social, né, que vai pensar a vida social a partir das subjetivas, né? Então, como é que eu não confundo a sociologia com a ciência política, que vai pensar a vida social a partir de estruturações de poder, ou com a antropologia, que vai verificar ali a tessitura cultural, que vai fazendo com que os grupos criem uma identidade, etc. A sociologia, no sentido próprio, ela é, para Durkheim, aquilo que estuda o fato social, né? O fato, então, é esse fenômeno coletivo que subsiste em si mesmo, independentemente da vontade dos indivíduos. Olha, universidade, organização política, organização industrial, estrutura escolar, padrões comunicacionais, etc., vão se constituindo como objetos da sociologia. Ou seja, como fatos sociais que eu posso observar, que eu posso comparar, que eu posso quantificar, que eu posso traduzir em estatísticas, etc. Então, isto é o objeto da sociologia para Durkheim, né? O fenômeno, a coercitividade, ou seja, os indivíduos são como que forçados, né, obrigados a aceitar isso, né, de uma forma ou de outra. Numa sociedade tradicional, essa coercitividade é mais forte. Numa sociedade complexa, moderna, a coercitividade pode ser atenuada dependendo do que a gente estiver pensando. Por família, agora se atenuou. Mas, por exemplo, a coercitividade do modo de produção capitalista. O capitalismo é um fato social, né? A forma como a gente produz, através de procedimentos industriais, mercadológicos, etc., se impõe aos indivíduos. Então, o sujeito se percebe explorado no capitalismo, etc., mas ele não consegue fugir disso, é coercitivo, se impõe, né, porque tem uma lógica, uma dinâmica, né, então, que obriga a pessoa a aceitar aquela regra. Então, a coercitividade. Segunda característica, a exterioridade, essa ideia de que ele é independente da vontade do indivíduo, então provém de fora. Então, a maneira, por exemplo, como se organiza lá, o ensino universitário, né? Então, é independente da vontade dos professores, dos diretores, dos reitores, dos alunos, dos funcionários, enfim. A instituição acadêmica, o mundo universitário, ele tem uma dinâmica que pode ser assim, se impõe a todos aqueles que participam da vida acadêmica. Então, a exterioridade. Então, coercitividade, exterioridade e generalidade. Ou seja,
envolve a todos, né? Ou envolve um grande grupo. Então, um padrão moral religioso, né? Então, que vai formando consciências, certas crenças morais que acabam sendo assimiladas por todos